Ei, gente, boa noite. Você quer que te chama, Adri? Vou te chamar aqui. E Adri, Querida, boa noite. tudo bem? Boa noite. A gente esqueceu de combinar se você me chamava, se eu chamava. Fiquei aqui, será que eu entro? Será que não entro? Então, o pessoal tá chegando aqui também. Bem-vinda. Sei. Acho que a gente pode. Super prazer estar contigo, Jana. Muito bom, obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu que agradeço você ter aceitado para a gente poder fazer essa conversa essa noite, né? Tão bom. E Um aí, prazer. Adri, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você. Ah, legal. Uau, vamos lá. É sempre um desafio falar de si, né? É. Mas, então, eu acho que eu vou falar dessa perspectiva do feminino, né? Eu estou nesse caminho de vivências, de jornadas, de cura, de busca, de compreensão, já há quase 20 anos. Uhum. E o processo começou muito por meio da dança, porque eu danço desde pequena e quando eu tinha, não sei, 20 e poucos anos, eu conheci a dança do ventre. E a dança do ventre é um universo, né, que se abre pelo corpo, para a gente Sim. pensar esse lugar que se chama caldeirão, pelve feminina da mulher, né? Então, essa foi minha jornada, mas eu trabalho com educação de mulheres, acabei de terminar o meu doutoramento e eu fiz uma pesquisa linda que eu, assim, estou apaixonada mesmo pelo processo todo de pesquisa com mulheres afro-migrantes que Uhum. vivem em Johannesburg, no centro da cidade de Johannesburg, num bairro migrante, e elas trabalham com questões de gênero, questões femininas, né, questões da mulher, e lá eu entrei muito em contato com uma coisa que eu chamo, né, nessa minha pesquisa, de pedagogia Ubuntu. Uhum. Então, tem essas questões todas misturadas aí, né? Dança, corpo feminino, Sim, gênero, e sim. é essa é a minha estrada. Dizer também que você, na ginterapia, é uma iniciadora, né? Então, para quem não sabe, a Adri, ela veio para as três turmas de BH, né? Fazer essa iniciação das mulheres daqui, que é uma honra também sempre te receber. Sim, e sempre foi uma jornada, assim, essa tarefa que eu recebi, eu considero assim com muita honra, né, recebi da Mônica nesse processo de desencarne que ela teve, de justamente assumir os seminários que ela dava e fazer as aberturas das turmas, né, que começaram a pipocar aí em diferentes centros urbanos do Brasil, e BH foi uma delas, né? Sim. E eu sempre, assim, as três experiências que eu tive aí com vocês, elas foram realmente maravilhosas, porque a mulherada de BH, gente, é assim, é muito maravilhamento, né? Então, eu sempre, assim, a experiência de estar com vocês aí levando a geneterapia, que é esse trabalho também do feminino forte, né? Sim. Do cuidado
ser mulher sempre foi muito, muito, muito intenso para mim, sempre revelatório. Cada vez é uma imersão, cada vez eu aprendo coisas diferentes com as mulheres, com os ciclos, né? Então, Hum. muito A bom. minha turma é única em si, né? Assim, isso que é interessante. O seminário, entre aspas, é o mesmo, mas conforme tem a egrégora da turma, ele fica completamente diferente, né? Sim, sim. E tem essa perspectiva, que é uma perspectiva até que eu quero trazer hoje na nossa conversa, que é de uma espiral evolutiva, né? Uhum. E, e apesar de a gente ter um conteúdo, sei lá, um pouco configurado, assim, porque cada facilitadora também vai trabalhando desde a sua perspectiva um determinado conteúdo, né? Mas ela sempre modifica um pouco a partir do que da bagagem pessoal dela e de como ela compreende aquele conteúdo também, né? Isso especificamente dentro da gineterapia. Mas eu sinto assim que cada vez que a gente oferece esse conteúdo, a gente aprende e aí dá vontade de mudar, né? Então eu vou lá já coloco alguma coisa diferente. Então, de uma maneira ou de outra, ele vai também se transformando, né? Sim, sim. E aí, então eu queria entrar nesse tema com esse título tão intrigante, né? Alquimias Iniciáticas do Corpo. Fiquei super curiosa, querendo saber. Então, é assim, isso é um assunto gigantesco, né? A gente poderia fazer um curso só sobre isso, com muitas horas. Na verdade, a gineterapia é um pouco isso, né? E são, sei lá, 20 e tantos seminários, 13 só de iniciação dos mistérios da mulher, do corpo da mulher, ou dos mistérios da vida que são manifestos pelo corpo da mulher, né? Eu fiquei pensando assim, hoje, o que que a gente poderia trazer em termos de recorte, né? Que pudesse ser potente e interessante. Bom, então a gente já sabe, vamos começar trazendo como base esse saber que a gineterapia traz organizado, que são os quatro arquétipos fundantes, digamos assim, da mulher, ou de uma consciência feminina, né? Uhum. Que são linkados aos quatro ritos de sangue, né? Porque acho que pensar a alquimia do corpo, pensar a alquimia, a gente pensa em processos em que substâncias são transformadas, né? Por alguns processos determinados, na verdade, se a gente for pensar mesmo pela alquimia, acho que são 7 processos, 7 ou 8 procedimentos alquímicos em que você transforma substâncias, né? Uhum. Mas esse processo simbolicamente no corpo da mulher, a gente vai diretamente pensar no que, digamos assim, evidencia muito fortemente esse corpo que manifesta o ser mulher, que seria então os ritos de sangue, né? Uhum. E a gente pensa isso não numa perspectiva de identidade, de gênero ou de papel social, né? Mas a gente pensa isso no processo interior das inteligências que são manifestas num corpo, né? Então, por exemplo, a inteligência das glândulas mamárias. A inteligência das glândulas mamárias é uma inteligência suprema de transformação de um líquido que é basicamente ferroso num líquido constituído por cálcio. Então, transforma sangue em leite, né? Uhum.
E aí nós temos a inteligência, e essa é uma inteligência que eu acredito que a ciência não conseguiu decifrar. É um mistério, né? Então é assim que a gente vai pensando o que são os mistérios do corpo, né? São fenômenos mesmo que eles têm uma dimensão tamanha que a gente pode entender o processo, mas a gente não consegue reproduzi-lo, porque ele é um mistério, né? Uhum. E então a gente poderia pensar, por exemplo, na inteligência dos ovários, né? Que os ovários da mulher, a gente nasce com 1,5 milhão de sementes, e esses ovários, por uma série de processos alquímicos internos, eles selecionam sementes mensalmente que são potência de vida, né? Então ele vai ali escolhendo as melhores sementes, né, para ir liberando devagarzinho, mas ao mesmo tempo existe uma outra inteligência que trabalha também nessa mesma gônada, que é o ovário, que é a inteligência da manutenção das sementes. Então, porque a gente chega na menopausa e a gente armazena cerca de 35 a 25 mil sementes. Então, também existe um processo de seleção de armazenamento. Então, são duas inteligências que até poderiam ser contraditórias, mas elas são complementares, né? De liberar as melhores, mas também de guardar sementes que sejam boas, né? Tem a inteligência do útero, que é uma inteligência de camadas, né? Então, mensalmente ali, a gente tem toda uma estrutura que a gente vai falar um pouco hoje, né? De hormônios que eles são encadeados em nossa estrutura endócrina toda. Então, a gente tem as glândulas mães, que eu chamo, né, a tríade de glândulas mães, que é a pineal, a pituitária e a hipófise, mas mais especificamente a pituitária manda sinais por líquidos, né, por hormônios, que chegam no ovário, e aí o ovário produz dois hormônios que são o estrogênio e a progesterona, e esses dois hormônios são responsáveis, então, por fazer com que o útero engrosse a sua camada interna e se prepare para receber uma potência de vida, e depois ele descama e a gente menstrua. Então, tem essa inteligência, que é a inteligência em camadas, né? Que a gente vai fazendo esse trabalho de construção de camadas e de liberação de camadas também. Então, se a gente começa a pensar essas inteligências, como elas funcionam num nível simbólico, assim, é a nossa estrutura, são inteligências que estão ali no corpo e que estão armazenadas, né, em partes do corpo, e que elas são inteligências que falam com uma determinada linguagem, que é uma linguagem de sinais, e que poucas mulheres, na verdade, atualmente, com todo esse trabalho do sagrado feminino, dos resgates, de plantar a lua, das conexões, né, mais ancestrais, digamos assim, Uhum. existe um grande despertar para essas inteligências, né, que nos habitam. Então, realmente a gente está passando por um momento de transformação paradigmática, porque essas inteligências que a gente não se atenta ou não se atentava, ou está em processo de compreensão de como elas
nos habitam e como elas funcionam e como nós podemos nos servir delas para a construção de um mundo melhor, ou seja, a gente incluir essas inteligências como inteligências importantíssimas para a vida interconectada, digamos assim, comunitária, né? A inteligência da seleção, a inteligência de passar por essas camadas que oferecem uma certa precisa um saber, né? Para você avançar as camadas da nossa psique, da nossa existência. Então, é isso. Acho que isso é o começo, né? Aí a gente vai conversando aqui. Sim, mas aí você falou da questão dos quatro arquétipos, das quatro fases, né? Queria só que você falasse, porque às vezes as pessoas estão aqui e não sabem direito do que a gente está falando. Se você quiser dar uma. Sim. Então, obrigada, Jana, porque a gente vai falando, né? E é legal a gente ir voltando para ver o que ficou faltando. Na gineterapia, a gente tem essa forma de organização, de compreensão dessas inteligências, né? Então, a gente fala que a gente tem os quatro ritos de sangue, que são o nascimento. O nascimento é onde a gente, digamos assim, recebe, entra em contato com a nossa linhagem, né? Com o fio ancestral. Aí temos a menarca, que é o rito de passagem que a gente recebe a menstruação, que é quando a gente começa esse processo de liberação das sementes, né? Dos óvulos que a gente estava falando agora, dessa inteligência ovariana. Aí nós temos a concepção, que é o processo muito complexo de germinação de uma semente, que passa também pelo processo de nidação, que é quando o embrião ele enraiza no útero. Aí tem o parto, né, todo o desenvolvimento desse embrião, o parto e a amamentação. Então, no saber da gineterapia, a gente considera esse processo como um processo iniciático, né? Apesar que ele tem várias nuances, né? Mas esse é um processo que a gente entende como um rito, né? E o quarto rito seria, então, a menopausa, tá? Aí, esses quatro ritos, a menopausa seria quando a gente faz esse processo de armazenamento final, que a gente guarda as sementes que ficam conosco e que retornam para a Terra, né? Então, o primeiro rito, a gente teria o acesso ao arquétipo da menina. A menarca, a gente acessaria a donzela, o arquétipo da donzela. A concepção seria a mãe e a menopausa seria a anciã. Mas veja, quando a gente fala de rito, a gente está falando de um processo que é bastante específico do ser humano, porque o ser humano é um animal cerimonial. Então, o rito seria importante a gente falar que ele é uma espécie de processo, tá? Que ao mesmo tempo que ele marca, ele desmarca. Ao mesmo tempo que ele registra, ele encaminha. E é por isso que o rito, ele é tão poderoso e tão ancestral, né? Porque ele separa material e imaterial e vai fazendo justamente esse processo, né? O que fica, o que vai, o que precisa deixar para trás, o que a gente vai jogar para frente, qual é a limpeza que precisa ser feita.
E então, a gente pensando o rito desde essa perspectiva, que é uma perspectiva antropológica, sociológica, a gente entende que esses ritos do corpo da mulher, que são esses 4 ritos de sangue que eu falei, Uhum. eles não são necessariamente processos que eles são iniciáticos, mas eles não são duros, porque anteriormente já vem acontecendo toda uma transformação, né? Então, na verdade, a partir do momento que a gente se torna um embrião, a gente entra numa espiral evolutiva e que eventualmente existe um rito que é uma virada de página, mas a gente está tratando de um livro, né? Tem uma continuidade, né? Então, nessa perspectiva, é que a gente vai tratar do que, na verdade, eu gostaria de falar mais aqui, que é o que eu chamo de os chamados do corpo, tá? Porque os ritos, eles são super evidentes, né? Eles marcam e desmarcam, como eu falei. Então, vem, por exemplo, a menstruação, ou a menstruação para, ou você engravida. Então, você sabe que você está passando por um processo e que, digamos assim, esse é o processo, é o cume do processo. Você chegou no topo da montanha, mas você já vinha caminhando Uhum. para chegar nesse cume e você não vai ficar lá, você vai continuar caminhando, você vai descer a montanha, né? Então, tem toda uma questão hormonal, né? Antes da menstruação da menina, que ela começa realmente ali na produção do seu estrogênio e da progesterona, que são os hormônios, digamos assim, que preparam a mulher para a maternidade, né? Então, quando a gente começa nessa, digamos assim, nesse processo alquímico interno de preparação para um rito de sangue, tem toda uma reorganização corporal que vai acontecendo e que muitas vezes não é acolhida de forma, digamos assim, não é acolhida, não é olhada, não é abraçada, sobretudo socialmente, né? Então, isso acontece de forma bastante evidente internamente na donzela e na anciã. Existe literalmente uma mudança celular que é tão drástica que basicamente, quando a gente sai da menina e a gente chega no final do rito da, da donzela, que é quando os hormônios dela estabilizam um pouco, e isso leva em torno de 10, às vezes até 15 anos, porque a mudança hormonal começa lá aos 7 anos, 7, 8 anos, né? Aí começam os seios, aí começa toda uma mudança, pelos, etc., voz, e aí vem a menstruação, e aí vem mais alguns anos até que o corpo realmente se ajeita, se acomoda a essa transformação toda que veio, né? Então, Uhum. lá pelos 20 anos é que ela vai estar, digamos assim, a transformação ocorreu Uhum. de forma plena. A concepção, na verdade, ela também é longa, né? São 9 meses de gestação e tem mais alguns anos aí de amamentação, mas, na verdade, ela é mais curta do que a mudança que ocorre na adolescência e na menopausa, tá? Uhum. Então, a menopausa e a menarca, a menstruação, elas são bastante afins nessa perspectiva de que há uma transformação lenta
e muito longa, que Uhum. modifica o corpo e a psique inteiramente da mulher. Então, tem esse período que a gente chama de perimenopausa, né, que antecede o rito da menopausa, que é quando a menstruação ela inverte o fluxo, né, e a gente começa a ter os calores, e aí o sangue ele não desce mais, são outras alquimias que acontecem no corpo, né, e a gente entra literalmente nessa fase de fluxo contínuo de hormônio luteinizante, que é o hormônio, quando a gente menstrua, é aquele hormônio que faz com que a gente ovule. Uhum. Simbolicamente, a gente entra numa fase bastante fértil continuamente, né? Não é só uma vez por mês que você tem aquele glimpse de intuição e sabedoria, que você consegue visualizar tantas negociações que você está fazendo ali por conta da presença constante dos hormônios estrogênio e progesterona, sobretudo o estrogênio, que coloca a mulher nesse lugar mesmo de lidar com a sua realidade muito propensa para negociar três aspectos muito específicos da sua vida, que são os seus desejos, as suas carências e as suas necessidades. Então a gente negocia tudo para que os nossos projetos ocorram, para que a nossa vida dê certo, para que a gente não tenha que enfrentar muitos leões, né, que Uhum. habitam aqui o nosso interior, para que a gente vá, digamos assim, empurrando a vida com a barriga, né? E quando a gente chega na menopausa, a gente tem esse processo longo, né, de que o estrogênio, justamente, e a progesterona, eles diminuem, e a gente tem um aumento do folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Então, esses dois hormônios são os hormônios que caracterizam, né, a entrada da menopausa. E isso independe do útero, porque tem mulheres, por exemplo, que fazem a esterectomia e que elas vão sentir a menopausa anos depois. E Uhum. ainda assim terão, digamos assim, os sintomas da menopausa, né? Que são os calores, enfim, tem toda uma interpretação também do calor que a gente poderia fazer. Certo. Então, nesses ritos, a gente tem chamados, como eu falei, tá? Então, o chamado da menarca é o que a gente chama por aí de TPM, que é o tempo para mim, né? Que é aquele período do mês em que as coisas mudam de percepção, digamos assim, a gente de repente se vê assim num lugar de conflito, porque a gente percebe as coisas desde um outro lugar. E esse justamente é o momento em que a gente tem o hormônio luteinizante em alta e o estrogênio deu uma baixadinha. Então, quando a gente tem aquele rompante e fala, não, eu preciso disso, eu preciso, não, esse aqui é meu desejo, essa é a minha carência, essa é a minha necessidade, eu preciso olhar para isso. Às vezes são processos internos de autossabotagem, né? Mas quando você começa a vislumbrar isso, o estrogênio vem e aí você, tá bom. Então, a tensão pré-menstrual, ou o tempo, para mim, é um chamado, porque efetivamente
não é normal que a mulher entre num estado de conflito. O estado de conflito consigo ou com o mundo acontece porque tem coisas que não estão sendo encaminhadas, tem coisas que não estão sendo colocadas no seu prato cotidianamente e que ela sustenta em termos de, digamos assim, supressão dos seus desejos, das suas carências, das suas necessidades. Outro chamado importante, tá, é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto também não é uma condição orgânica, ela é uma condição orgânica, mas ela não pode ser normalizada, como se fosse uma coisa normal. Existe uma série de estruturas que não estão ali cumprindo um papel, digamos assim, é um chamado da mãe que precisa de ajuda. E geralmente esse chamado se relaciona com a sua estrutura, principalmente em relação ao seu parceiro que não está, muitas vezes, ali dando um apoio, ela não está recebendo o apoio que ela precisaria. Aí nós temos o chamado maior, que é a mãe de todos os chamados, que é a perimenopausa, que é quando realmente, assim, a gente alcança um estado psíquico em que a gente não aguenta mais sustentar uma vida que não é absolutamente conectada com as nossas verdades internas, né? Então, é nesse processo, é o chamado, digamos assim, é o último chamado para que a bela adormecida acorde, né? Para que a gente possa realmente agora tomar a responsabilidade do autocuidado, tomar a responsabilidade, ok? Quais são as guinadas de vida que eu preciso dar efetivamente para que eu possa manifestar os meus desejos, as minhas carências, para que eu possa estar bem, alinhada internamente. Sim. Boa, Adri. Então, Não, porque subiu uma pergunta aqui que alguém fez, mas a pergunta, não lembro, acho que era a Dani, não lembro. Mas ela perguntou assim, se uma mulher que menstrua mais tarde, ela vai entrar na menopausa mais tarde? Você sabe isso é dizer? uma ótima pergunta. Então, esses ritos de sangue, eles determinam também, eles acabam modelando, digamos assim, o período em que a menopausa vai chegar, tá? Então, o nascimento que te dá a tua linhagem fala muito sobre as mulheres, qual é o padrão, digamos assim, da tua linhagem, se as mulheres menstruam, a maioria delas menstrua nova e chega na menopausa mais nova. Então, isso é interessante a gente pesquisar. Eu tive a oportunidade de conversar com a minha avó, com a minha mãe. Então, eu soube que eu entraria na menopausa cedo, porque elas entraram na menopausa cedo, apesar de que a minha mãe, ela menstruou tarde, mas eu menstruei super cedo. Então, eu menstruei com 10 anos, né? Eu menstruei com 9. Se você... Sim, foi super nova. Cada concepção atrasa essa, digamos assim, linhagem que vem mais ou menos amarrada com você, 1 ano a 2 anos. Então, se você tem filhos, por exemplo, 3 filhos, é muito diferente de se você tiver 10 filhos, né? Então, por isso que antigamente também as mulheres entravam na menopausa muito tarde, porque elas tinham muitos filhos, né? Então, cada filho atrasa o processo de menopausa cerca de 2 anos. Uhum.
Tem também a questão, por exemplo, eu já escutei que mulheres que têm a tendência de ter gêmeos bivitelinos e que ovulam duplamente, elas também podem diminuir um pouco esse tempo de chegada da menopausa. Então, tudo isso acaba determinando, né, esse Uhum. tempo de chegada. Então, quando a minha menopausa chegou, eu tinha 44. E as pessoas falavam, nossa, tão cedo. Mas não, veja, a gente tem, em média, a gente menstrua, em média, 30 a 35 anos. Digamos de 25 a 35 anos. Essa é a média, tá? Do período menstrual. Cerca de 480 menstruações. Então, a gente tem 480 oportunidades para a gente encaminhar materiais que precisam ser encaminhados. Se a gente não faz isso nesse período, chega na menopausa, a mulher tem um processo muito forte de ruptura. Então, é por isso que é bom a gente saber, né? Ter essa percepção dos ritos de sangue desde uma continuidade, para que a gente possa também ir se preparando para que quando a menopausa chegue, você esteja já meio caminho andado, né? Porque ainda vai ter bastante coisa para se transformar internamente, para amadurecer. Os calores são, assim, uma medicina que potencializa esse processo de remodelagem cerebral, porque isso é o que a doutora Cristina Northrup fala. A gente tem um processo de remodelagem total. Quando a gente começa a estudar mesmo essa conexão crânio-sacral, e pensa ali no nosso chakra básico, no clitóris como um portal, nessa estrutura toda ali da nossa pelve, os ovários, o útero, e a gente pensa no processo de Kundalini, né, da elevação dessa energia, da sexualidade, e que ela acontece pela espinha e que ela chega lá em cima, justamente no hipotálamo, que é onde estão essas três glândulas, né, a pituitária, a hipófise, a pineal e a amígdala. A amígdala cerebral, ela fica assim num extremo do hipocampo e a pineal fica no outro extremo. E a amígdala, ela é justamente responsável pelo desejo sexual, pela fome, inclusive de vida, pela raiva e pela memória. Então, quando a gente tem esse processo de mudança de fluxo do sangue, que esse é o simbolismo que eu trago, né, para a menopausa, ao invés de descer, o sangue sobe pelos calores. A gente tem toda uma ativação e um processo de desintoxicação, digamos assim, dessa parte do hipotálamo, e que a gente começa a acessar memórias, a gente começa a acessar uma série de questões que estavam lá que a gente nem imaginava que existiam mais, mas elas estão lá na nossa psique. Então, a gente começa a fazer uma série de resgates, e não é numa perspectiva ou de culpa, ou de reconexão com aquela situação, com aquele trauma, com aquela pessoa. Não, é de avanço, né? É de transformação mesmo, né? Uhum. Então, é um processo muito intenso e muito lindo. Adri, a Lola pediu aqui para você falar um pouco sobre a relação dos calores com a subida da Kundalini. Tal, nossa. Então, a gente tem essa estrutura crânio-sacral, tá? Que ela é uma estrutura que eu chamo de elétrica, tá? Porque ela acontece por um corpo nervoso que é muito presente nessa parte posterior aqui, que digamos assim,
é a primeira metade do corpo da Kundalini, do corpo da serpente que nos habita, né? E essa energia que a gente chama de energia criativa, de Kundalini, que é a fome de vida que eu falei agora, né? Que ela tem uma potência, a sua bateria está ali nos ovários, no útero, no clitóris, tá? Isso é um grande portal. Então, gostaria de dizer aqui que esse portal é um portal que é vibracional, tá? E que na maturidade o orgasmo funciona como um poderoso potencializador e desintoxicante desse acionador, digamos assim, dessa estrutura que a gente tem, tá? Então, essa energia que ela é sustentada, que ela existe nesse centro energético, que inclusive o nosso corpo é tão inteligente que independe da presença do órgão. Chega um momento na vida que mesmo que você não tenha mais o útero, simbolicamente, e a memória deixada, registrada ali, celular que você já tem, já é muito potente, né? Então, esse corpo de memória, ele tem esse caminho por essa estrutura nervosa e ele alcança justamente o hipotálamo, que é a parte límbica do cérebro, em que as emoções dali é o lugar das emoções, né? Nessa parte psíquica, digamos assim, porque as emoções elas habitam outras partes do nosso corpo por outras inteligências, né? Então, dentro dessa percepção da estrutura psíquica, a parte límbica do cérebro é a que rege as nossas emoções. Então, quando a gente faz exercício de Kundalini, a gente geralmente coloca a língua no céu da boca, né? É. Então, essa ação de colocar a língua no céu da boca é justamente porque a gente conecta com essa energia que subiu, né? Justamente pelo hipotálamo e pela língua, essa energia vai descer pelo nosso sistema de águas, que é o nosso sistema endócrino, que são os chakras. Porque os chakras, isso é uma coisa muito legal também de entender. Os chakras, esses centros energéticos, eles são localizados justamente aonde são as glândulas endócrinas, né? Então, a gente tem aqui em cima o chakra coronário é a pineal, aqui na frente é a pituitária e a hipófise, o chakra da garganta é a tireoide e a paratireoide, o chakra cardíaco é a glândula timo, o plexo solar são as suprarrenais e, na verdade, tem toda uma outra organização. As suprarrenais estão conectadas com o chakra básico, né? Mas aqui, o pâncreas, fisicamente, é localizado aqui nessa região onde está o plexo solar. Aí a gente tem o chakra umbilical, onde estão nossos ovários e a próstata masculina. E o chakra básico, que é onde a gente tem o clitóris, né? E o assoalho pélvico. Então, isso tudo, essa é a nossa, digamos assim, estrutura de fluidos que fecha, que é a segunda parte do corpo da serpente, né? Que é onde a serpente, então, morde o rabo. Ela retorna para o mesmo lugar. Então, ela inicia aqui no chakra básico, sobe, desce pelo sistema de fluidos e morde a própria cauda. Não sei Olá. se respondi. E eu acho que essa também já é um pouco um começo de resposta para a Roseli, que ela está perguntando, ela diz que ela não sabe o que é Kundalini. O que que é Kundalini? Então, a Kundalini
ela é uma energia, é a nossa energia vital, que ela é manifesta por essa capacidade criativa, pela fome de vida, pelos desejos, pela paixão, ela tem pelo eros, pela sexualidade, ela tem uma, ela é um conjunto, uma força de vida que habita o nosso ser e que ela é muito única, porque cada ser humano tem uma configuração disso tudo que eu falei, né? Então, a Kundalini, dentro das escolas iniciáticas orientais, né? Ela seria essa força de vida, essa força criativa de vida. E a gente está chegando nos minutos finais, né? Falta acho que uns 10 minutinhos. Então, queria saber se alguém tem mais alguma dúvida, se você, Adri, quer colocar mais alguma coisa, se ficou faltando. É tanta coisa, tanta informação que você vai trazendo para a gente. Cada informação você pode abrir uma porta, né? Abrir. Bom, assim, eu acho que o que eu poderia falar é que, assim, o corpo é uma maravilha, é um parquinho de diversões, é um templo sagrado, é o lugar onde a gente pode manifestar tanta beleza e é o veículo em que a gente potencializa essa essa força que a gente recebe quando a gente nasce, que se chama vida, né? Então, é um recipiente de consciência, eu acredito muito nisso, mas é também uma máquina maravilhosa, sabe? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente escuta, porque também tem essa questão, né? De a gente aprender a escutar a linguagem do corpo, essa fala que é tão sutil e que às vezes precisa de silêncio, né? Então não é só o uso, digamos assim, não moderado, né, de atividade, de estar sempre em ação, mas é você encontrar esse equilíbrio que te faz bem, né? Que te faz encontrar com essa paz interior. Acho que E eu achei lindo, Adri, essa forma como você trouxe, né? Essa conexão com o nosso corpo, os nossos ritos, né? Como às vezes a gente fica muito numa parte desconectada com o corpo, né? Mas todas as experiências que a gente tem na vida é nesse corpo, né? A gente experimenta a vida nesse corpo, não tem outro lugar, né? Então, eu achei muito hum, bonito essa conexão que você fez, sabe? De trazer pensando no corpo mesmo, nas glândulas, né, em tudo que acontece, como química, né? Que se trouxe da alquimia do corpo, né? Como essa química que sim. vai se transformando internamente. E você veja, hoje a gente está aqui apenas falando do corpo físico, né? Nós temos Sim, 7 corpos. sim. E cada um deles é um trabalho que pode ser desenvolvido. E, e a grande beleza de você tratar do corpo físico e dessa forma, com um olhar integrativo mesmo, pensando, né? Como funciona o nosso sistema endócrino, como funciona o nosso sistema exócrino, o que isso simbolicamente fala de nós mesmos, né? De nós mesmas. Sim. Como a gente pode usar essa estrutura, essa bela estrutura tão inteligente e todas as inteligências que a gente para que a gente possa levar isso além da pele, né? Para que a gente Uhum. possa realmente entrar nesse lugar de transformação de si, mas de transformação do mundo também, né? Porque quando a gente transforma dentro, automaticamente a gente alcança os outros, né? Sim.
Ô, Adri, e queria também que você falasse para a gente um pouco sobre seus atendimentos, seus projetos, como estão, como que você está fazendo agora na pandemia. Legal, querida. Então, eu estou atualmente com esses dois projetos pulsantes, que é o Eu em Suspensão, onde a gente está criando toda uma abordagem e uma metodologia para o trabalho com mulheres maduras. Está acontecendo uma roda de mulheres maduras, só mulheres que já passaram por essa fase, e está sendo, assim, realmente muito potente. Na verdade, tem duas meninas que ainda são mais novas, mas que sentiram o chamado de saber um pouco mais. Eu acho que isso, na verdade, de- esse chamado deveria ser escutado por todas as mulheres, de se interessar o que acontece no período da menopausa, né? Saber quais são as questões que vêm do corpo, que muitas vezes são tão estigmatizadas, né? E mal vistas mesmo, mal interpretadas. E eu tenho um outro trabalho que se chama Mito, Rito, Labirinto, que é o trabalho de jornada pessoal que eu estou fazendo, em que eu acompanho mulheres e que a gente traz uma série de possibilidades de trabalho, de metodologias, o mapeamento corporal, a gineterapia, a fitoterapia, a dança, né? A dança também, os estudos da sexualidade. Então a gente vai tecendo, né, ritos, mas muito especificamente para as demandas que cada mulher traz. Então isso que eu tenho feito agora e agora nesse período que a gente está passando, né, de pandemia, redescobrindo mesmo essa possibilidade de trabalho online cada vez mais fértil, né? Sim, E alcançar pessoas do outro lado do mundo. Isso é uma coisa que tem sido bem interessante. sim. E aí, Roseli, para te responder, a Adri tem o Instagram dela que você pode procurar, é o Eu em Suspensão. Deve aparecer aqui em cima para você, mas é Eu em Suspensão. Eu em suspensão, me on pause. Tem um canal no YouTube também que eu, digamos assim, faço partilhas confessionais, conto um pouco como foi meu processo, como tem sido. Já chamei algumas convidadas, né, como a Marisa Sanabria, como a Heloísa Monteiro, e tem, nossa, tantas outras convidadas ali que trouxeram maravilhas mesmo sobre como a gente pode entender esse processo da menopausa, né? Sim. Desde um lugar de apropriação, simbolismo, saúde. É. Eu não sei se você tá me vendo, amada, porque Não, seu parece que vídeo deu uma parece que travadinha. travou. É. Eu fiquei na dúvida se era eu que tinha travado ou se era o seu vídeo que tinha travado. Mas eu estava te Não, acho que ouvindo. foi. Ai, a Marisa chegou, a queridona mestra, quer dizer, não sei, tô vendo ela agora, né? Não sei se ela A chegou Marisa deu antes, um mas oi. Ela deu um oi. é, Mas é isso. Só para eu agradecer antes que caia aqui, te agradecer muito, Adri, por essa conversa. É uma conversa que pode ser feita em muito mais tempo, com muito mais tempo, né? Porque tem muita coisa aí para desmembrar. Mas te agradeço muito você ter vindo e agradecer também todas que vieram compartilhar com a gente esse momento. ai, que sim, várias queridas, quero agradecer o convite. Espero que tenha sido legal, que a gente tenha, enfim, trazido algumas questões aí relevantes para as mulheres. E seguimos juntas, né, amada? Vamos Sim, aí nesse sim, trabalho com de certeza. compromisso. Foi ótimo, Adri. Muita gratidão mesmo. Agora você travou um pouquinho, mas dá para te ouvir. Sim.
Tá É tudo isso, certo. mulheres, olha, então procurem, né? Outras pessoas aqui falaram também que estão passando por essa fase. Então procurem a Adri, que ela está num estudo profundo mesmo, muito bonito, no Eu em Suspensão, e também o Eu em Suspensão. É o Eu em Suspensão que está no YouTube, Adri? Sim, aham, o canal do YouTube se chama Eu em Suspensão. E aí tem uma plataforma aqui também, né? Um canal aqui no Insta. Sim. E tem o meu perfil também pessoal, mas tô super, assim, disponível para trocar. Logo, logo vai ter uma nova roda de mulheres. Essa roda que está acontecendo, ela começou em maio e vai terminar em dezembro. Então, a gente passou basicamente, assim, esse período de isolamento, fazendo ritos juntas, conversando, trocando, e é tão importante. Nossa, como é importante a gente poder trocar, sabe? E trocar mesmo como cada uma está lidando com o seu corpo, o que aparece. Tem sido muito rico. Tô bem agradecida mesmo por essa roda, sabe? Ah, e você já tem a data da próxima? Então, talvez vá acontecer em dezembro, Tá, mas aí as pessoas que estiverem interessadas, eu peço que sigam ali o perfil do Eu em Suspensão, sim. porque eu estou um pouco em dúvida se eu começo esse ano mesmo, mas estou sentindo o chamado, sabe? Vai rolar. E aí as informações vão tá por ali. Tá ótimo, então. Então é isso, mulheres. Sigam lá que vocês vão ficar por dentro. Obrigada pela presença de todas. Gratidão. Obrigada, Adri. A gente segue conversando. Um beijo, Isso, que mulheres. Despedir antes que o Instagram tire a gente. tem. Beijão. Beijo. Tchau, gente.